Esse final de semana rolou o Enem. E o tema da redação do Enem foi muito relevante. Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Excelente tema muito relevante e tema que a gente falou bastante aqui no canal já e a gente tem conversado bastante porque afeta muito a qualidade de vida das pessoas e também vai afetar muito politicamente e socialmente falando o país no qual a gente vive. Ó, a redação tá aqui. Gente, eu vou olhar só pro outro lado porque é onde é o meu monitor mais fácil de ler. Aqui é onde tá o OBS, mas aqui é onde eu leio, tá? Mas ó, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade de escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Em 2022, o total de pessoas com 65 anos ou mais no país chegou a 11% da população, com alta de 57,4% frente a 2010, quando esse contingente era 7,4% da população. É o que revelam resultados do universo da população do Brasil, desagregada por idade e sexo do IBGE. O Estatuto do Idoso define como idoso pessoas de 60 ou mais. O Código 65 foi utilizado nas cidades para manter a contabilidade internacional. Beleza, o aumento da população de 75 ou mais. No mesmo período que passou de 24, envelheceu um franco envelhecimento da população brasileira. Ó, o trechinho bom. O aumento da população de 65 ou mais e diminuição da parcela de até 14 anos, tá? Então a gente tem um claro envelhecimento da sociedade brasileira. E aqui mais. O movimento da internet contrário ao pictograma com a bengala para idosos iniciou uma campanha para modificar essa imagem. A empreitada acabou com uma elaboração de um novo desenho da figura altiva na descrição de 60 a mais. O envelhecimento é o tempo de se retratar consigo mesma, de falar de doença, de sexualidade, de tédio, da liberdade, não se encaixar nas expectativas sociais. A velhice não é doença, é destino. Escreve Rita Lee. Excelente frase da Rita Lee. Mas ela mesma mostra que esse destino não é sinônimo de mero encaminhamento para o fim, é o campo de novas escolhas, inclusive. A atriz Fernanda Montenegro oferece em suas memórias uma síntese luminosa desse desejo de habitar o tempo com dignidade. A velhice é o tempo que a vida já foi vivida, por isso, pé de frente. Cara, ó, de cara, vou falar uma coisa pra vocês, assim, ó, excelente tema. A primeira coisa que eu abordaria nessa redação, onde eu abordaria com tudo uma análise aqui, seria sobre a qualidade do envelhecimento. Não basta só envelhecer, mas qual é a qualidade do envelhecimento que a gente tem para os nossos idosos e quais idosos vão ter direito a um bom estilo de vida. Então, por exemplo, a gente poderia pegar alguns dados que a gente tem, que a expectativa de vida de homens negros é muito menor do que homens brancos. A depender da classe social, você tem uma expectativa de vida menor. E também a gente pode falar sobre acessibilidade. Então, pô, isso daqui é um tema onde eu entraria. Pô, beleza, estamos envelhecendo, estamos vivendo mais, estamos tendo um envelhecimento da população, mas, porém, a pergunta é, qual que é a qualidade da vida da pessoa que envelhece? Uma pessoa que envelhece morando ali no fundão da Zona Leste, né, numa, sei lá, da Vila Zelina para lá, São Mateus, onde ele precisa andar às vezes 5, 6 quarteirões numa subida para ir num ponto de ônibus, que às vezes sequer tem banco, sequer tem cobertura de sol, para ele poder ir até um posto de saúde, ou ele poder ter acesso a um mercado ou algo do tipo. Será que a qualidade de vida dele é igual da mesma pessoa que envelhece quando tá ali na região de Higienópolis? Mais ainda, esse cara que ele não tem acesso a uma aposentadoria, ou a aposentadoria às vezes ela não corresponde ao quanto ele usa no dia a dia com a completa dissolução do poder de compra do brasileiro, qual que é a qualidade que esse cara tem de compra só com a aposentadoria dele? Quantas pessoas mais velhas não estão tendo que buscar um emprego em vez de buscar aposentadoria? Como é que é a qualidade de vida dessas pessoas? Pô, são recortes muito bons sobre a sociedade brasileira e que a gente tem que se fazer. E acho que esse é um tema... Pô, às vezes o Enem inventa umas paradas que é fazer uns temas meio... que é nada com nada. Esse daqui, meu irmão, eu acho que é um tema brabo, porque diz muito sobre uma coisa que a gente precisa entender sobre nossa vida. E olha que legal aqui, ó. Continuando. Um novo estereótipo do velho ativo saudável com recursos pressiona o velho inativo doente pobre. Nem todos os idosos têm recursos à disposição para aderir a essa corrida. Aqui, ó. Idosos são os principais mantenedores do lares. Pô, aqui a gente pode falar também sobre como a geração Z, eles também não têm poder de compra, e como muito da geração Z acaba tendo encostado em pessoas mais velhas, que acabam tendo um lar. Hoje a gente tem um lar ativo muito forte, né? Hoje o papai, a mamãe, o vovô e a vovó, eles têm que estar ativos financeiramente, porque o filhinho não consegue dar conta de manter a casa mais.
Um novo teria 34% contribuem para os gastos, mas não são os mantenedores principais. 28% sustentam a casa sozinho e 38% são a principal renda, mas contam contra as rendas. Dona Maria Rita era tão antiga que na casa da filha estavam habituados a ela com um móvel velho. Ela não era novidade de ninguém, mas nunca passaram pra cabeça que era uma solitária. Só que não tinha nada pra fazer, era um lazer forçado que em certos momentos se tornava lacinante. Nada tinha a fazer no mundo, senão conviver com um gato, com um cachorro, para fazia... Pô, aqui eu citaria o texto da Clarice Lispector, eu entraria aqui numa frase que o Luigi fala muito, e acho que é muito importante, que é como os nossos velhos estão envelhecendo. Hoje a gente fala... Eu até falei isso num podcast que eu gravei recentemente com o Felipe Vassão, que vai ao ar essa quinta-feira. A gente fala muito sobre, essa geração mais nova é muito ligada em celular, é muito presa no celular. Cara, o Luigi fala uma coisa que... Primeira vez que o Luigi falou isso, do Luigi Verso, um beijo pro Luigi, isso abriu muito meus olhos sobre como os idosos também estão viciados em celular. Então hoje a gente tem uma população idosa que ela tá adicta a telas, porque é a única companhia que esses senhores e senhorezinhas têm. Porque muitos deles estão morando longe dos filhos, ou os filhos estão ativos economicamente, ou os filhos não estão por perto, ou estão em outro bairro, ou com a rotina de hoje em dia fica muito difícil estar na casa dos pais. O que sobram pra esses senhores e senhoras? Eu falo muito isso pra minha mãe. Minha mãe, cara, vive no celular. Meu pai vive no celular. Às vezes eu preciso ir lá, eu preciso brigar. Tô aqui, presta atenção. Porque, meu, é a companhia pra eles, né? Grupos do WhatsApp, conversas, e até mesmo alguns desses senhores e senhorezinhas, eles acabam sendo movimentados politicamente por esses grupos do WhatsApp, né? Então, assim, como é que é a qualidade de vida? Pior que sim, minha mãe é idosa viciada em celular. Pô, essa galera tá no Kawaii assistindo novela, no TikTok, no Instagram, no Facebook. Minha avó não sai do celular, vendo vídeo de IA. A gente tem toda uma geração de senhores e senhoras de idade viciados em celular que a gente não fala a respeito. Fiz esse nem hoje, depois de anos, falei sobre isso também, referente à qualidade de vida. E com o repertório, citei um vídeo do Senhor Estagiário e Thomas Hobbes. E fiquei bem feliz com esse tema. Pô, esse tema, bom tema, e aí sinto falar que, mano, a nota de corte vai ser puxada. Porque, assim, quando o tema é fácil de dissertar a respeito, azeda um pouco ali, porque a galera vai rasgar nesse tema daí. Pô, só de pensar aqui de cabecinha, eu consigo imaginar umas 15 abordagens diferentes do que falar. E aqui, ó, o documentário Quantos Dias... Quantas noites busca investigar quem afinal tem direito a uma vida longa no Brasil. São inúmeros mercados, são os inúmeros marcadores que definem quem vai viver e quem vai descobrir dentro de uma realidade imposta por um sistema bastante perverso. O envelhecimento leva a maioria das pessoas a um declínio funcional, mas se você chega aos 75 acumulando desigualdades, principalmente pelo racismo, é muito difícil sobreviver com qualidade de vida. Aí é o que eu falei, sobre racismo, sobre recorte de classe, sobre qualidade de vida, sobre que estilo de vida você tá vivendo. Eu entraria muito nessa onda de falar sobre quem merece esse investimento, e ali, onde que você acaba precisando propor, né? Você precisa fazer um texto propositivo. Eu falaria muito sobre direitos humanos, eu falaria justamente sobre isso, né? Sobre quando a gente tem poucos aparelhos, hoje, de saúde pública, de lazer, de entretenimento voltado para idosos, poucos espaços de lazer pensado para isso. A gente fala muito de lazer pensado em pessoas jovens. Eu falaria sobre a solidão. Pô, nossa, quem falou de solidão também vai rasgar. Pô, a gente tem aí números que mostram que as principais taxas de pessoas que tiram a própria vida são pessoas mais novas e mais velhas, né? Tem uma questão de idosos solitários, então eu falaria muito fácil sobre... idoso cai muito em fake news. Pô, isso é bizarro. Então eu falo assim sobre inclusão digital, sobre como fazer uma boa políticas de pedagogia digital. Falaria muito também sobre iniciativas que a gente tem em países, por exemplo, como Canadá, Noruega, onde existe esse envelhecimento, onde tem programas públicos de socialização. Então você tem hoje... Falaria sobre o Ministério da Solidão. Quem assiste as lives aqui do canal provavelmente já ouviu esse tema antes, né? O Ministério da Solidão foi formado na Inglaterra, foi formado no Japão. Falaria desses programas de socialização que tem no Canadá, Noruega e outras coisas, onde eles fazem eventos e festivais ao longo do ano inteiro pra fazer o quê? Pra tirar senhores e senhorezinhas dentro de casa, centros culturais. E, de novo, pra esse senhor poder ter uma vida de qualidade, ele precisa ter tempo pra poder viver isso, né? Então, assim, tem muita coisa legal, velho. Tema muito bom, tema muito relevante. E acho que, assim, a nossa sociedade hoje, a gente precisa começar a discutir envelhecimento. Essa é uma parada que a gente não olhou muito ao longo dos últimos anos. A gente aumentou a expectativa de vida,
mas a gente precisa falar qual que é a qualidade do envelhecimento. Então, por exemplo, pô, muito se fala sobre TRT para homens, beleza. A galera falaram sobre planejamento de velhice. Planejamento de velhice também, brabíssimo essa sugestão de tema, hein, ô Maurício? Brabíssimo, mas quem tem direito a fazer isso? Vamos falar de TRT. Pô, hoje a gente tem aí tecnologias, medicina que mostra que você pode fazer um TRTzinho a partir dos 40, 50 anos para manter seu nível de testosterona bem e você vai ter um envelhecimento muito saudável. Porém, quem é que consegue manter um TRTzinho? Pagar ali uma injeçãozinha de dura, passar um gelzinho, difícil. Vamos falar de quem vai ficar na UPA, quem tem plano de saúde. Pô, quem meteu um plano de saúde aqui no meio, mano, mitou. Fala o preço do plano de saúde para idoso. Fala de acesso a remédio. Fala de lazer, fala de solidão. Pô, tema excelente, esse planejamento de velhice. Gente, ó, excelente tema de redação do Enem. Pô, nem era esse o assunto que eu ia falar, que eu ia começar a live aqui. Mas quero falar que, ó, achei excelente esse tema. Difícil eu gostar de um tema do Enem, mas acho que pela primeira vez, assim, eu acho que é um tema que, pô, de tesão de falar a respeito, tesão de desenvolver. Quem foi estudado, quem tá um pouquinho ligado, pô, não é à toa que aqui na live, velho, a gente já falou mais de uma vez, tá? Sobre esse tema daqui. Mais de uma vez. Então, pô, quem conseguiu aqui, quem acompanhou a gente, quem conversou, quem tá um pouquinho ligado em novidade, mandou bem. E aí quem chegou de desavisado, né? Aí, pô, deu ruim.